Olá, pessoal! Vamos iniciar a nossa disciplina de microbiologia de alimentos. Sejam todos bem-vindos. Os conhecimentos que nós iremos adquirir nessa disciplina têm como base os conhecimentos adquiridos de microbiologia básica. Inicialmente, eu quero mostrar a vocês a ementa da disciplina, uma ementa bem vasta, então nós teremos muitas informações durante esse semestre. É uma disciplina de 60 horas, então ela corresponde à carga horária de 2 horas semanais no ensino presencial. É uma disciplina que contém temas como alimentos e micro-organismos, para demonstrar como os alimentos podem ser substratos para o crescimento microbiano, fatores intrínsecos e extrínsecos, classificação dos alimentos pela facilidade com que eles se alteram, modificações químicas causadas pelos micro-organismos, os micro-organismos que são importantes dentro da microbiologia de alimentos, os que são indicadores de contaminação de alimentos, a relação entre alimentos e doenças, as doenças humanas que são transmitidas pelos alimentos e água, intoxicações e infecções de origem microbacteriana e os que não são de origem bacteriana, medidas gerais para controle de doenças, psicotróficos associados à deterioração de alimentos refrigerados e congelados, alimentos e enzimas produzidas por micro-organismos, aplicações biotecnológicas desses micro-organismos e produção e cultivo para fermentação de alimentos. Então, bem vasta e bem completa será a nossa disciplina. Hoje nós teremos uma aula mais introdutória e tenho como indicação, de bibliografia, o livro do Franco, de Microbiologia de Alimentos, e outras indicações de bibliografia complementar. Inicialmente, nós temos que ter em mente que a microbiologia ela é uma ciência que estuda a vida em tamanhos pequenos, que nós denominamos de vida microscópica. Já especificamente a microbiologia de alimentos, ela vai tratar dos micro-organismos da vida microbiana e a relação que ela tem com o alimento, seja de forma benéfica ou não. Isso tudo para você ter uma base de conhecimentos para produzir um alimento seguro ou o alimento com as características desejadas ao consumidor e também para atender à legislação microbiológica vigente. Existem vários grupos de micro-organismos que são importantes dentro dos alimentos, desde as bactérias, os fungos, as leveduras e também tem grande importância os vírus, apesar de não estarem classificados da mesma forma que os demais, mas são importantes dentro do estudo da microbiologia de alimentos. Bom, mesmo tendo uma grande quantidade de micro-organismos, micro-organismos importantes dentro do setor de alimentos podem ser classificados de acordo com as suas características em relação ao setor de produção de alimentos. Eles podem ser classificados em deteriorantes, patogênicos ou benéficos. Os deteriorantes são os micro-organismos que, ao entrar em contato com os alimentos, eles vão utilizar os nutrientes fornecidos pelos alimentos, desde que tenha umidade, temperatura e outros fatores favoráveis para o seu crescimento, e vão se reproduzir. Nesse processo de reprodução, ocorrem modificações químicas e físicas nos alimentos que não são desejáveis, que podem culminar, ou seja, levar o nosso alimento a entrar em um processo de deterioração. Tem modificações desde cor, odor, sabor, textura, aspecto geral do alimento e até podem ocorrer modificações direta ou indireta no valor nutricional.
A segunda classificação é em relação aos micro-organismos que fazem parte do grupo dos denominados patogênicos. O que são micro-organismos patogênicos? São aqueles que vão causar alguma doença, alguma condição clínica para o ser humano. Então, eles vão agir diretamente causando doenças no ser humano, devido a condições precárias de higiene durante a produção, armazenamento, distribuição e manuseio em nível doméstico, em casa e também na indústria de alimentos. E a terceira classificação são os micro-organismos denominados de benéficos, que são os micro-organismos que são utilizados nos processos fermentativos para a produção de cerveja, vinhos, pães, picles, chucrutes, entre outros tipos como iogurte, leites fermentados, entre outros produtos. Então, é o único grupo de micro-organismos que você fornece condições para que eles cresçam, pois é algo desejado no seu produto. Como eu mostrei, existem vários micro-organismos e cada um deles tem suas características químicas e também suas características bioquímicas e anatômicas, certo? Essas características anatômicas são muito importantes para você identificar micro-organismos quando se faz análises microbiológicas. Por exemplo, há micro-organismos que não crescem com a presença de oxigênio. Há micro-organismos que produzem gás quando estão em contato com alguma substância. Há micro-organismos que produzem uma coloração vermelha, outro uma coloração mais dourada, outro uma coloração preta. Então, é com essas características gerais que você vai conseguir identificar os micro-organismos que estão contaminando o seu alimento. É importante saber que nem sempre um alimento contaminado vai aparecer como algumas dessas fotos, tá? Você visualmente, macroscopicamente, a olho nu, você vai conseguir visualizar. Isso é mais comum nos fungos que produzem os filamentos, ou seja, aquele bolor, são os fungos filamentosos. Eles sim, são facilmente e têm um crescimento muito acelerado e eles são facilmente visualizados a olho nu. Tá? Nós temos isso desde produtos in natura, como vegetais, até alimentos processados, como pães, bolos, biscoitos, entre outros alimentos. Nas frutas e os vegetais em si, nós podemos encontrar micro-organismos desde o setor de cultivo, alguma doença que teve na planta, ou durante o processo de colheita e armazenamento antes do processamento, assim como podem ocorrer contaminações durante o processamento de um alimento, durante o armazenamento desse produto processado, na distribuição e também na casa do consumidor. Então, tem que ter todo um cuidado, desde o cultivo até o consumo, ou seja, até a casa do consumidor onde será manipulado. Daí a importância dos métodos de higiene. Todas as técnicas e metodologias estudadas em higiene são bastante importantes para evitar possíveis contaminações e levar falta de segurança, ou seja, um alimento não inócuo para o seu consumidor. São considerados fundamentais dentro de uma indústria de produção de alimentos a higienização do manipulador, assim como a higienização correta de equipamentos e instalações e utensílios utilizados para beneficiar e processar alimentos. E esses métodos têm que serem realizados não só a ação em si, mas a ação tem que ser avaliada e instruída a forma como tem que ser realizada. Por exemplo, no modo de lavagem das mãos dos manipuladores e também
dos consumidores em casa ao manipular alimento. Lembrando que lavar um alimento apenas com água não gera uma garantia de higienização do seu alimento. Então, é necessário serem utilizados detergentes e também sanitizantes para garantir que o seu alimento vai estar higienizado de forma correta. Produtos que são expostos ao consumidor, né, que são vendidos sem nenhuma proteção, como os que ocorrem algumas vezes em determinados estabelecimentos, como confeitaria, tá, panificadoras, se eles não forem protegidos, podem serem fontes bastante importantes de contaminação. Então, não é porque um alimento vai ser vendido fracionado que ele não tem que ser manipulado e protegido para evitar contaminação. Aqui alguns produtos que são produzidos através de micro-organismos importantes. Por exemplo, o Penicillium roquefort, ele é utilizado para produzir um queijo denominado Roquefort, que é característico por essas veiazinhas esverdeadas. Já vários produtos de bebidas, como cerveja, vinho e outras bebidas destiladas, também são produzidos por micro-organismos específicos para cada produto. O pão, por exemplo, já é produzido pelo Saccharomyces cerevisiae, aquele fermento biológico que a gente compra em todo supermercado. Os iogurtes e leites fermentados em si, existem vários tipos de bactérias que podem ser utilizadas especificamente para a produção. O que vai diferenciar um iogurte de um leite fermentado de uma coalhada, além do método de produção, é também o tipo de micro-organismo ou micro-organismos que são utilizados. Nós veremos tudo isso no decorrer da nossa disciplina. São fontes, não esquecer que são fontes de contaminação microbiana. Tanto o solo, o ar, todas as superfícies, sejam superfícies de equipamentos, de utensílios, parede, chão, ou seja, as instalações, o teto. Daí a necessidade de aplicação e medidas de avaliação da contaminação nessas áreas de forma periódica. Então, tem que estarem bem atreladas e bem relacionadas o setor produtivo com o setor de controle de qualidade. E o manipulador também é uma grande fonte pode vir a ser uma grande fonte de contaminação, seja o manipulador na indústria ou a manipulação feita pelo consumidor na sua casa. Sendo que é mais abundante você encontrar micro-organismos em locais em que tem mais alimentos, mais nutrientes, umidade e temperaturas adequadas, pois os micro-organismos são bem exigentes. Os micro-organismos, os alimentos, eles podem ser uma fonte de veiculação de micro-organismos, de fungos, bactérias, protozoários e também apesar de estar em outra categoria, mas também de vírus. É importante destacar, segundo Augusto 2018, que para a tecnologia de alimentos, quando se trata de conservação de alimentos, são particularmente importantes os micro-organismos envolvidos nos processos de deterioração e os utilizados em tecnologias para a elaboração de alimentos e ingredientes, além dos envolvidos com a saúde alimentar. Bom, resolvam os exercícios, enviem suas dúvidas e até a próxima aula.